Que bacana ter a tua participação aí, acompanhando a gente aqui no canal. Tá? O nosso assunto de hoje é bastante interessante também. Nós vamos conversar um pouco sobre a associação de resistores. Os tipos de associações que podem ser feitas, né? Nós temos aí a associação em série, a associação em paralelo e quando o circuito encontra os dois tipos, né? Tanto paralelo quanto série, aí fica uma associação mista. Quando nós reunimos dois ou mais resistores em um circuito, nós consideramos aí que estamos fazendo uma associação de resistores, tá? Os tipos de ligações, série, paralelo ou mista, e é isso que a gente vai trocar uma ideia aqui, fazendo a equivalência também. Às vezes você tem lá 10 resistor, pode tornar só mais dois. Às vezes você tem 4 resistor, né? 4 resistores, você pode fazer uma associação ali. E o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo e já ter o resistor total, fazer a equivalência dele. Aí você tem um resistor equivalente para aquele circuito, respeitando as condições para estar fazendo esta modificação. Tá? Então, a gente vai trocar essa experiência, trocar ideia com relação a este assunto hoje. No nosso quadro, né, a associação de resistores, quais são os tipos de associações e os exemplos, né, série, paralelo e mista, que são as três condições de estar fazendo esta ligação, né? Falei pessoal da técnica aí, mudar o ângulo lá da câmera para ficar mais fácil para a gente. Eu acho que assim vai ficar melhor para a gente estar observando. Associação de resistores, quais são os tipos de associações, né? Já foi falado. Série, paralelo e mista, tá? Eu tenho aqui, ó, o R1 e o R2. Então tem a fonte de energia, sai aqui do negativo, atravessa o resistor R1, atravessa o resistor R2, atravessa o resistor R3 e volta para a fonte de energia novamente. Nessa condição aqui, R1, R2, R3 está em série, né? Uma das situações. A outra situação é esse desenho do lado de cá. Eu tenho aqui a fonte também, né, de energia, eu tenho o polo negativo aqui, eu alimento aqui o R1 e ele retorna para a fonte novamente, o polo positivo aqui. O mesmo acontece com o R2. Ele é alimentado pelo negativo aqui, né, da fonte, e volta de novo para o polo positivo da fonte. O R3, mesma situação. Qual que é a diferença deste com este? O polo negativo entra aqui e ele tem que atravessar o R1, o R2 e o R3 para voltar novamente para o polo positivo da fonte. Diferente deste aqui que está em paralelo. Quando está em paralelo, fica tudo independente. Ó. Tanto o R1 quanto o R2 quanto o R3 recebeu o polo negativo da fonte. Tanto o R1 quanto o R2 e R3 também recebeu o polo positivo da fonte. Então R1, R2, R3, eles estão em paralelo, diferente de R1, R2, R3 nesse diagrama que está em série. Então, R1, R2, R3 são um dependente do outro para poder retornar de novo à fonte de energia. Diferente daqui, que estão todos independentes. Ó, tá? Até com relação a valor aqui, nós não estamos entrando neste mérito. Quantos volts tem nessa fonte fornecendo para este resistor e não entramos também no critério de qual que é a resistência ômega de R1, de R2, de R3. Numa outra oportunidade, a gente vai colocar os valores e a gente vai fazer os cálculos. Tá? Até porque nós podemos fazer o cálculo também
de achar o resistor equivalente aqui. Qual resistor que poderia substituir todos estes três que estão ligados em série? Qual resistor que pode substituir todos estes três que estão ligados em paralelo? Então, o último exemplo nosso é o desenho misto. O que está acontecendo aqui embaixo? Aqui sai da fonte, eu tenho aqui, ó, em série, R1 com R2. Quando chega aqui, ó, eu já tenho, está em paralelo, o R3 com o R4 com o R5, tá? Que está em série com o R6. Então aqui eu tenho as duas situações, tá? Até de propósito, nós colocamos aqui R1, R2, R3, né? R1, R2, tá? E um terceiro também que está considerando que está em série, e aqui nós temos três que está considerando que está em paralelo. E eu posso verificar as situações que tem aqui, ó, R1, R2, né? Quando eu for fazer aqui a equivalência, eu vou solucionar primeiro, fazer com que todos esses que estão em paralelo fiquem em série com estes outros aqui também. Então a gente vai estar eliminando eles por etapa, tá? Eu posso substituir todos esses três por um só, posso substituir todos esses três por um só, e posso substituir todos esses seis aqui por um resistor também, por um único resistor, tá? Tá feito aqui o nosso estudo sobre associação de resistores e acabamos de comentar aqui no nosso vídeo quais são os tipos de associações. Nós sabemos que existe em série, paralelo e a situação em mista, quando é a mistura das duas condições, tanto série quanto paralelo. Fico muito satisfeito com a sua participação, com a sua presença, tá? Com o seu incentivo, e quero convidar você para você assistir os outros vídeos nossos, ler as nossas descrições e estar acompanhando a gente aí nesta plataforma, nesses estudos. Eu sou o seu amigo e instrutor do canal Caderno do Técnico.